Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a gente sabe que concurseiro não tem hora. Vamos dar seguimento à nossa primeira aula aqui, que a gente tinha parado no objeto do protesto e ficaram faltando algumas coisinhas para a gente terminar, para não cortar a matéria. Então, vamos terminar de ver isso para a gente dar seguimento à matéria aqui. Então, a gente estava falando sobre título executivo judicial e extrajudicial, que são passíveis de protesto, são considerados documentos de dívida. E a gente parou aqui, ó. Eu tinha algumas questõezinhas ainda para tratar com vocês sobre o contrato de abertura de crédito. Então, o Rafael vai colocar para a gente o slide. E a questão que sempre cai é: o contrato de abertura de crédito, ele pode ser protestado? Pessoal, o STJ ele tem uma súmula, que é a súmula 233, que entende que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. Assim, não sendo título executivo, não é passível de protesto, tá certo? Então, guardem isso daí, que é questão sempre de prova. Vamos lá agora. Sentença trabalhista pode ser objeto de protesto? Pessoal, hoje é pacífico que sim. A sentença trabalhista ela é um título executivo judicial. Muitos juízes, inclusive, já incluem na sentença a determinação de que, transitada em julgado e não quitada a condenação, poderá ela ser levada a protesto. Em cumprimento a essa ordem, o escrivão diretor da secretaria ele extrai a carta de crédito, a certidão de dívida ativa ou um documento equivalente transcrevendo os elementos necessários ao protesto. Em outros casos mesmo, a iniciativa ela é do próprio advogado, que requer o protesto munido do documento judicial. A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ela autorizou o protesto eletrônico de sentenças trabalhistas já faz algum tempo até, acho que foi em 2010. É nesse parecer 221 de 2010. Olha o que fala. Protesto de títulos. Envio online de certidões de crédito trabalhista, CCT, para protesto. Convênio celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e a Seção Paulista do IEPTB, que é o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil. Então, guardem esse parecer aí, parecer 221 de 2010, também é legal de citar. E esse parecer ele foi incluído nas normas da Corregedoria do Estado de São Paulo. Então, a sentença trabalhista de eletrônica ela pode ser protestada. O Tribunal Regional da 9ª Região também tem previsão nesse sentido. Rafael, coloca o slide para a gente, ó. Olha só, protesto de título executivo judicial, inscrição dos devedores nos serviços de proteção ao crédito. Cabível o protesto de títulos e documentos que representem dívidas líquidas, certas e exigíveis. Então, gente, o requisito, eu não falei ali antes, eu já tinha falado na aula anterior, mas a sentença, a trabalhista, ela pode ser protestada desde que seja certa, líquida e exigível, e também transitada em julgado. Então, continuando aqui no slide. Entre os quais se incluem as sentenças trabalhistas nos termos da lei de protesto, que é a Lei 9492, inclusive com a inscrição do devedor nos serviços de proteção ao crédito, agravo de petição da exequente conhecido e provido. Pessoal, importante agora, o novo Código de Processo Civil tem previsão expressa sobre o protesto de sentença. Olhem só o que fala o novo CPC. Prevê de forma obrigatória o protesto de dívida do... Deixa eu grifar aqui para vocês. Do devedor... Ih, gente, eu não estou conseguindo, mas é aqui, ó, devedor... Opa! Do devedor de alimentos, cabendo ao juiz de ofício... Olha só, de ofício, mandar protestar o pronunciamento judicial e ainda decretar a prisão
nos termos do parágrafo 3º do artigo 528 do novo CPC. Vamos ver o que diz esse parágrafo 3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Então, o novo Código Civil, com previsão expressa aí de protesto de sentença trabalhista. Aqui, gente, olha, uma questãozinha muito importante, também já foi objeto de prova. O Rafael vai colocar o slide para a gente ver a pergunta e a gente mesmo responde agora. Então, vamos lá, olha só. Compromisso de compra e venda de bens imóveis ou contrato de promessa de cessão ou cessão de direito pode ser protestado? Pessoal, há uma vedação expressa, porque existe uma previsão específica de constituição in mora. Então, volta para a gente lá o slide, Rafael, por favor. Então, seja assim, será, no caso de imóveis não loteados, que está lá no Decreto-Lei 745 de 1969, será por interpelação judicial ou do ofício do RTD, o Registro de Títulos e Documentos. E no caso de imóveis loteados, que está lá na Lei 6.766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo, é por notificação do Registro de Imóveis ou do RTD. Afora dessas hipóteses, é cabível o protesto, desde que presente os requisitos do artigo 5852. A gente já viu lá na primeira aula que esse artigo diz sobre o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, e também conjugado com o artigo 586 do Código de Processo Civil. Sobre o artigo 5852, a gente já tinha visto a letra da lei dele, então vamos ver só a do 586, que também tem correspondência no novo Código de Processo Civil. Vamos ver. O que diz o 586? A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Aí vem a correspondência no novo CPC, que vem no artigo 783, que fala praticamente a mesma coisa. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação líquida, certa e exigível. Pessoal, vamos treinar agora algumas questõezinhas aqui para a gente ver como que realmente isso cai em prova. Então, olha só, essa aqui é de Santa Catarina, de 2012. Sobre a sentença arbitral, que a gente viu também, a gente viu na primeira aula que sentença arbitral, ela é passível de protesto, ela é considerada título executivo judicial, então, vamos voltar lá. Sobre a sentença arbitral e o tabelionato de protesto, assinale a alternativa correta. Olha só, letra A. A sentença arbitral, mesmo contendo condenação líquida, necessita de homologação pelo Poder Judiciário, olhem isso, para possibilitar a apresentação para a cobrança no tabelionato de protesto. Pessoal, essa parte que eu grifei está completamente equivocada. Não existe essa necessidade de homologação do Poder Judiciário, tá certo? Então, até ali, tirando essa expressão, estaria certo. Vamos para a letra B. A sentença arbitral, que contém a condenação líquida, pode ser apresentada para cobrança no tabelionato de protesto. Perfeito, né, gente? É isso aqui mesmo, questão certa. Vamos continuar lendo para ver os erros das outras. A sentença arbitral, mesmo contendo condenação líquida, não pode ser apresentada para a cobrança em tabelionato de protesto, por não se tratar de título de crédito ou documento de dívida. Então, a parte errada é essa aqui, por não se tratar de título de crédito ou documento de dívida. A sentença arbitral, gente, ela é título, ela é documento de dívida, porque, lembrando aqui do conceito de outro documento de dívida, é todo o título executivo judicial e extrajudicial
que contenham liquidez, certeza e exigibilidade, tá certo? Então, essa parte aqui está completamente equivocada. A sentença arbitral é título executivo. Ela é documento de dívida. Letra D. A sentença arbitral que contém condenação líquida, até aí está certo, por constituir-se em título executivo judicial, também está certo, não pode ser apresentada para cobrança em tabelionato. A essa última parte, não pode ser apresentada para cobrança em tabelionato, é o que está equivocado, porque a sentença arbitral ela pode sim ser protestada, como porque ela é outro documento de dívida. Por último, a sentença arbitral, por constituir-se em título executivo extrajudicial, pode ser apresentada para cobrança em tabelionato. Qual que está errado essa parte, gente? Aqui, ó, título executivo extrajudicial. É judicial o título executivo, tá certo? Bom, finalizando então. Agora, outra matéria que está muito em voga hoje é sobre o protesto de títulos eletrônicos. Então, existe essa possibilidade, gente, de protesto de títulos eletrônicos. Quem que foi a pioneira nesse aspecto? Foi a Lei 9492. A Lei 9492, a lei de protesto, ela permitiu o protesto de documentos eletrônicos sem a precisão de especificá-los. Ela previu ainda que o protesto de documentos de títulos eletrônicos nem sequer pode conferir a autenticidade. Então, consequentemente, não pode recair sobre o tabelião a responsabilidade, porque a responsabilidade ela é do apresentante do título. Então, vai manter essa regra também para títulos eletrônicos. Aonde que está isso? Está lá no artigo 8º da Lei de Protesto. O Rafael vai colocar para a gente agora a letra da lei. Vejam só. Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das duplicatas mercantis e de prestação de serviços por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade, olha o que eu falei para vocês aqui, que o tabelião não tem que conferir a autenticidade, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas. Pessoal, além disso, a lei de duplicata, a lei de protesto, ela ainda avançou em alguns aspectos eletrônicos. Vamos ver aqui. Isso é muito legal para a gente colocar numa dissertação ou numa questão dissertativa também, porque mostra muito conhecimento e o examinador vai gostar. Vamos ver lá. Primeiro, a lei de protesto. Ela dispensa o meio físico dos livros e documentos relacionados ao tabelionato de protesto gravados por processo eletrônico de imagens. Isso está lá no artigo 35, parágrafo 2º. A gente também vai estudar mais a fundo quando for estudar esse dispositivo. Mas guardem aí. 2. O artigo 39 da Lei de Protesto determina que qualquer reprodução feita pelo tabelião de protesto ou preposto seu, devidamente autenticada, a partir de processamento eletrônico, guarda o mesmo valor do original. Gente, a gente vai estudar também o artigo 39, e aqui, só para lembrar, foi uma questão de primeira fase de Minas Gerais. Por fim, o artigo 41 autoriza aos tabeliães de protesto a adoção de sistemas de computação, gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução, independentemente de autorização judicial. Também foi questão do primeiro concurso de Minas Gerais. Outra questão muito importante aqui, gente, foi a MP 2200 de 2001. Foi a MP que instituiu a infraestrutura de chaves públicas no Brasil, a ICP Brasil, e ela definiu que arquivos eletrônicos como documentos. Então, está expresso na MP. Vamos ver lá como é que ela foi colocada. Está lá no artigo 10. Pessoal, grifem esse dispositivo para vocês citarem também na prova. É muito importante. Consideram-se documentos públicos ou particulares para todos os fins legais
os documentos eletrônicos de que trata essa medida provisória. Então, o que essa medida provisória fez? Ela reconheceu expressamente os arquivos eletrônicos como documentos. Além disso, o novo Código Civil também inovou e ele previu expressamente sobre a possibilidade de uso de documentos eletrônicos para os títulos de crédito. Vamos ver lá no artigo 889, parágrafo 3º. Olha o que ele diz. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Pessoal, olha só essa questão que pode cair na sua prova também. É possível, a gente falou lá da MP 2200, sobre o arquivo eletrônico considerado como documento, né? Então, e se cai uma questão dessa aqui, como que a gente vai resolver? Olhem só. É possível as partes utilizarem documento eletrônico não certificado pela ICP? E aí, o que vocês acham? É possível, gente, olha só. O artigo 225 é possível desde que não haja impugnação do conteúdo. Olha o que diz o artigo 225. Aqui que está o fundamento da nossa resposta. Olha só. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Então, gente, é fato hoje inegável de que o documento eletrônico ele é uma realidade, mesmo se não for utilizada a certificação digital. Tá certo? Então, usem esse argumento do artigo 225 do Código Civil. Pessoal, outro artigo muito importante, esse despenca em prova, e também fala sobre protesto eletrônico por indicação, é o artigo 41 da Lei 10.931 de 2004. É aquela lei que eu já falei na primeira aula, que trata sobre o patrimônio de afetação, a cédula de crédito bancário. Pessoal, então vamos ver lá o que diz o artigo 41 da Lei 10.931. A cédula de crédito bancário poderá ser protestada por indicação desde que o credor apresente declaração de posse da sua única via negociável. Atentem para isso, porque isso é o que cai em prova, inclusive no caso de protesto parcial. Pessoal, é possível fazer o protesto parcial, a gente vai ver lá quando a gente estudar o procedimento protesto nos artigos 20 a 23, tá certo? Então, olhem só um parecer da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, de 2009, já antecipando aqui, olha só. Tabelionato de protestos, consulta relativa ao protesto de cédula de crédito bancário por indicação, na forma do artigo 41 da Lei 10.931, de 2004. Recepção pelos tabeliães de protesto das indicações das cédulas por meio eletrônico, com declaração assinada digitalmente pelo credor de que detém em seu poder a única via negociável. Admissibilidade. Gente, isso também está nas normas da Corregedoria do Estado de São Paulo, tá certo? Eu queria falar um pouquinho sobre esse parecer aqui, também da Corregedoria, quando a gente estudou lá sobre o protesto do contrato de locação, se era possível o protesto de contrato de locação de bens móveis, porque de bens imóveis ele já era fundamentado no artigo 585.4. Então, houve um questionamento sobre se havia possibilidade de protesto de contrato de locação de bens móveis. Então, esse parecer que eu vou deixar para vocês no material, gente, ele é uma aula, vocês têm que ler, ele explica tudo direitinho, engloba outras matérias, então, assim, vale muito para
para vocês guardarem aí, é uma aula. Então, é só para lembrar que é possível o contrato de locação de bens móveis, porém não é o mesmo fundamento do contrato de locação de bens imóveis. O protesto do contrato de locação de bens móveis, ele está no artigo 585.2, que a gente já estudou também, tá certo? Então, guardem esse processo, número 864 de 2004, e o parecer 7605 eu vou deixar no material de apoio para vocês, tá? Vamos agora treinar uma questãozinha sobre isso que a gente estava falando aqui. Essa aqui é do Maranhão, de 2011, do IESES. A expressão outros documentos de dívida, utilizada na Lei 9492, segundo a doutrina majoritária, engloba. Letra A. Todo e qualquer documento de dívida de cunho pecuniário que contenha os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Pessoal, não tem erro aqui, né? Esse é o conceito de documentos de dívida. Já está praticamente pacificado. Letra B. Apenas os títulos executivos judiciais e extrajudiciais, assim definidos no Código de Processo Civil. Não, pessoal, além disso, precisa de estar certo, líquido e exigível. Sem esses 3 requisitos, não tem como protestar. Todo e qualquer documento de dívida de cunho pecuniário. Também faltam esses requisitos que eu falei agora. Apenas os títulos executivos extrajudiciais, assim definidos no Código de Processo Civil. Não, aqui os judiciais também podem, não só apenas os extrajudiciais, dotados de liquidez, certeza e exigibilidade. Olha outra questão aqui do Estado de Rondônia, de 2012, sobre o que a gente acabou de ver da cédula de crédito bancária. Questão do IESES também. Vamos ver. Letra A. A cédula de crédito bancária poderá, letra A, jamais poderá ser protestada por indicação. Pessoal, a gente acabou de ver que ela pode ser protestada por indicação e o fundamento está lá no artigo 41 da Lei 10.931. Letra B. Ser protestada por indicação, em qualquer hipótese. Não é em qualquer hipótese. Olha só, qual hipótese que poderá ser? Ser protestada por indicação, por isso que eu falei para vocês prestarem atenção aqui nessa parte aqui, ó. Desde que o credor, estou me embananando aqui com o material, gente. Desde que o credor apresente declaração de posse da sua única via negociável, inclusive no caso de protesto parcial. Isso aqui é o texto do artigo 41. Letra D. Ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse da única via negociável, exceto no caso de protesto parcial. Então, o que está errado aqui? Essa última parte aqui, ó, exceto no caso de protesto parcial, porque há possibilidade, inclusive, no caso de protesto parcial. Pessoal, já quase finalizando aqui o artigo 1º, que a gente está dissecando aqui, faltam mais 2 tópicos, os princípios do protesto e o protesto de CDA, que está lá no parágrafo único. Vamos estudar um pouquinho desses princípios do protesto. O Rafael vai colocar para a gente aqui. O protesto, gente, como ele é um serviço público, então os princípios de direito público e de direito administrativo também se aplicam a ele. Inclusive o do artigo 37 da Constituição Federal, que é aquele famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o princípio da continuidade do serviço público. Só que, no que se refere ao protesto em si, existem princípios específicos que dizem respeito a ele. Então, existem os princípios relativos ao protesto como ato jurídico e os princípios relativos ao protesto como procedimento jurídico. Então, os princípios relativos como ato jurídico são oficialidade, unitariedade e insubstitutividade. Lembrem da palavra oui de francês, que é sim, que aí vocês vão lembrar, oui.
O I vai ser os princípios relativos ao protesto como ato jurídico. Vamos estudar cada um deles agora. O Rafael vai pôr na tela para a gente. Princípios relativos ao protesto como ato jurídico. Princípio da oficialidade. A gente já viu um pouquinho sobre isso quando a gente estudou as características do protesto, que quando a gente falou que o protesto é um ato unitário. Vamos voltar lá. Então, significa dizer que o protesto consiste num ato oficial realizado somente por um tabelião de protesto. Gente, quem que é o tabelião de protesto? O tabelião de protesto, ele está previsto lá no artigo 3º da Lei 8935. Então, o que diz? Quem que é ele? Ele é um profissional de direito dotado de fé pública a quem é delegado o exercício do serviço notarial e registral. Só que aqui a gente pode acrescentar mais uma coisinha. Volta para a gente, que eu quero grifar isso aqui para eles. Olha só, gente. Então, ele é um profissional de direito dotado de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e registral, cuja autoridade confere oficialidade ao ato e que, por isso, é solene e gera presunção de veracidade. Esse é o tabelião de protesto, tá certo? Segundo princípio, princípio da insubstitutividade. O que esse princípio significa? Ele se refere ele é mais aplicável ao protesto necessário. Vamos ver lá. O protesto, quando necessário, ele é uma prova insubstituível, equivale a dizer, nenhum outro instrumento pode produzir os efeitos do protesto, realizado pelo tabelião, mesmo que jurisdicional. Então, só para a gente lembrar aqui o que é protesto necessário, o protesto necessário é aquele em que não é necessário é necessário o protesto para que se ajuize uma ação de execução. Tá? Então, só para a gente lembrar um exemplo, o contrato de câmbio, ele, lá do artigo 75 da Lei de Capitais, ali é um exemplo de protesto necessário. O protesto necessário, gente, ele sempre tem efeitos conservatórios de direito, tá certo? Olha, quando eu falei para vocês sobre o protesto necessário e o protesto facultativo, eu esqueci de fazer umas questõezinhas que eu acho muito importante. É uma matéria que cai muito. Então, eu consegui encaixar ele aqui. Tá? Vamos ver. Pessoal, olha só, questão da FCC de Pernambuco, 2013. O protesto é indispensável para. Então, indispensável quer dizer protesto necessário. Letra A, execução de cheque prescrito. Totalmente falso, gente, porque o protesto de cheque é sempre facultativo. Né? Outra coisa, aliás, o cheque prescrito ele não pode nem entrar com a ação de execução contra ele. Somente pode ser protestado, é um protesto facultativo, porque o tabelião, lá, vocês vão ver lá no artigo 9, quando a gente for estudar o artigo 9, a gente vai ver que o tabelião ele não pode averiguar prescrição e decadência. Daí é a razão de que a gente pode protestar cheque prescrito, tá certo? Letra B. Execução de nota promissória que não traz algum dos elementos essenciais. Pessoal, aqui nem caberia protesto, porque faltando alguns dos elementos essenciais, o tabelião, ao fazer a qualificação e perceber isso, ele deve elaborar uma nota devolutiva explicando os motivos que essa promissória não pode ser apontada. Letra C. Assegurar o direito de regresso contra os endossantes do cheque. Todo o protesto de cheque a gente já viu que é facultativo, tá certo? Então, nesse caso, para assegurar o direito de regresso, seria um protesto necessário. Letra D, que é a correta, assegurar o direito de crédito contra os endossantes e seus avalistas na duplicata. É a correta. Letra E, cobrar o devedor principal e seu avalista nos títulos com cláusula sem protesto. Pessoal, sempre que houver essa cláusula sem protesto, a gente já viu que não é possível protestar. Tá certo? O fundamento é o artigo 46 da Lei Uniforme de Genebra. Pessoal, vamos dar um intervalinho agora.
para a gente voltar com os princípios de protesto como procedimento.